Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor de Copacabana. Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe o nosso meditar na sua palavra, hoje baseado em Gálatas capítulo 5, e eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para você. Qual é o valor que Jesus tem para você? Já parou por pensar nisso? O que significa, que valor Jesus tem na sua vida? Eu quero começar lendo o Gálatas capítulo 5, que diz assim no versículo 1: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Jesus nos libertou para a liberdade. O que significa isso? Significa que nós éramos escravos, escravos do pecado, do diabo e da nossa carne. Nós muitas vezes acreditamos que a gente vive livre, mas sempre estamos sendo governados por alguém. Ou estamos debaixo da graça de Deus, ou estamos sob o domínio do pecado, do diabo, da morte. E exatamente é disso que Jesus nos libertou, da condenação eterna. O mundo jaz no maligno, nós não. Nós fomos libertos em Cristo Jesus. E é exatamente por isso que ele pede para que a gente não se submeta novamente ao jugo da escravidão. Mas o que ele está falando? Que peso é esse da escravidão? As pessoas estavam escravizadas num sentimento de que achavam que pelas suas próprias ações elas poderiam se salvar, que a salvação dependia daquilo que elas faziam. E isso tem um agravante, nós vamos ver agora. Diz a palavra de Deus em Gálatas 5:2: Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Ou seja, as pessoas acreditavam que elas tinham que fazer, obedecer para serem aceitas. Para serem parte do povo de Deus, elas queriam viver ainda na antiga aliança da circuncisão. Os judeus que tinham sido convertidos ao cristianismo defendiam que os cristãos que não eram de origem judaica, de outras nações, de outros povos, tinham que ser circuncidados, então entrar na igreja. E Paulo está dizendo que quando a gente faz isso, é como se a gente estivesse deixando a liberdade que Cristo nos deu e voltássemos a ser escravos. Escravos no sentido de sermos escravos da lei. A lei tem um importante uso na vida do cristão, que é nos mostrar, nos orientar a forma de viver o melhor aqui na Terra. Nós escapamos de muitas confusões e problemas quando nós ouvimos a palavra de Deus e fazemos aquilo que ela nos ensina. Esse é o sentido. A lei não salva. A lei é um espelho que mostra a minha situação, pobre, miserável, pecador. A lei é um freio que diz, não matarás, e então eu não mato, porque a lei diz que é para eu não fazer. A lei diz o que eu devo fazer. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Só que a lei, ela não me dá a força necessária para fazer. Ela só diz o que eu não devo fazer e o que eu devo fazer. Mas ela não me move a fazer. Ela só diz o que é certo e o que é errado. E quando eu tento, com os meus próprios esforços, agradar a Deus, obedecendo, sacrificando, na verdade eu estou cometendo uma grande heresia. Olha o que eu estou fazendo, diz Paulo. De novo, no versículo 3, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Veja que consequência. Quando eu tento, como é que eu sou salvo? Para ser salvo, para agradar a Deus, eu tenho que fazer sacrifícios, eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer caridade. Como se Deus estivesse barganhando comigo. Você faz uma coisa boa e vai receber algo em troca. Sempre numa troca, como se Deus fosse um mercador em que troca boas ações por bênçãos, más ações por castigo. Será que Deus é assim? O texto de Paulo diz que não, que nós somos libertos, que em Jesus Cristo nós somos livres. O que quer dizer isso? A nossa dívida está paga. É como se nós recebêssemos uma carta, de euforia, que era a carta que os negros tanto sonhavam, a carta que dizia que eles eram livres da escravidão.
nós estamos livres. Jesus nos dá a liberdade de que todos os nossos pecados foram perdoados e que nós não devemos nada para Deus. Claro, muitas vezes a gente não sabe viver a liberdade e a gente cai na libertinagem. Muitos acham que não vão conseguir viver na liberdade e procuram se agarrar no legalismo, no cumprir de normas. Não pode fumar, não pode beber, não pode, não pode, não pode, não pode. E aí você vive num cercadinho. E não é um cercadinho que Deus quer que nós vivamos. Deus quer que nós vivamos livres, na plenitude da vida que Ele preparou para nós. E é isso que Ele diz. Versículo 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Paulo está lembrando aqui que nós somos aceitos por Deus não por obras, não pela obediência, não por sacrifícios, mas pela fé em Cristo Jesus. Quem crer em mim, mesmo que morra, viverá, porque Ele é a ressurreição, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho que leva ao Pai. Muitas vezes a gente acha que a gente pode construir uma estrada, uma autoestrada, em que a gente, pela nossa própria força, pela nossa capacidade, nós podemos nos aproximar de Deus e chegar no céu. Isso é um engano. Os caminhos dos homens levam à condenação. Do nosso coração brotam os maus desígnios. Em Jesus nós temos a liberdade, em Jesus nós temos o perdão, em Jesus nós vivemos uma nova vida. Por isso, meu irmão, é tão importante a gente valorizar a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Nós fomos salvos, as algemas foram abertas e nós vivemos livremente. E agora, como filhos de Deus livres, nós somos muito gratos a Deus e nós podemos viver a vida sem se preocupar com a nossa salvação e sem se preocupar só comigo, porque Deus já se preocupou. Deus cuida de mim e me chama a fazer parte da equipe dele e me preocupar com o próximo e ajudar o próximo para que ele também seja livre. O Paulo Flor, um professor falecido do seminário, ele tinha um livro e numa das frases que ele coloca no livro, ele diz que um cristão é como um mendigo que sabe descobrir onde tem comida e diz a outro mendigo onde ele pode se alimentar. Esse é o cristão. Alguém que estava faminto e que recebeu comida. Alguém que estava sedento e recebeu a água da vida, que é Jesus Cristo. E agora ele fala assim, Deus matou a minha sede. Encontre com ele e ele matará a sua. Você olha para o sofrimento do teu colega, do teu irmão, e você fala assim, pare de sofrer. Jesus te ama. Conheça Jesus. Por isso, vem um alerta, porque em Jesus nem a circuncisão tem valor. O que tem valor? A fé que atua pelo amor. Veja que a fé, ela atua pelo amor. Não é da boca para fora, eu creio em Jesus como meu Salvador. Essa fé produz frutos. Os frutos são o amor. Nós amamos porque Deus amou primeiro. Vocês vinham correndo bem, diz Paulo. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Quem está dizendo que é pela obediência? Quem está dizendo que é pelo esforço humano que a gente é salvo? Não é Jesus. Jesus diz assim, vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. E ele diz que o nosso trabalho é descansar nele. É isso que ele está dizendo. Ele preparou a nossa salvação, ele realizou a obra da nossa salvação e nele nós somos livres, livres, livres e livres. Não há salvação fora de Jesus. Não vai ser pela circuncisão, não vai ser pela obediência, não vai ser por cabelo comprido, cabelo curto, por usar véu, não usar véu. Não, a salvação não passa por aí. A salvação está em Cristo Jesus e ela vem até nós pela fé. Pela fé, vocês foram salvos. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus. Por isso, nessa reflexão, eu quero que você reflita sobre como Deus te ama, ao ponto de te perdoar sem exigir nada em troca, pelo prazer de ver você livre da condenação eterna. E que essa alegria da salvação faça o seu coração transbordar de alegria,
de gratidão a Deus. E que você possa viver uma relação com Ele marcada pelo amor, uma relação marcada pela liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Pare de carregar o peso da culpa. Pare de carregar o peso de querer ser perfeito, obediente, como se tudo dependesse de você. Sabe o que você trouxe para o plano da salvação? O que eu trouxe? Os nossos pecados para que fossem perdoados. E Cristo perdoou. Amém. Querido e bom Deus, fortalece a minha fé em Ti, que nada me desvie da certeza de que 100% dos meus pecados foram perdoados por Ti e que a Sua obra foi completa, plena e que eu não preciso e não posso fazer nada para a minha salvação. Minha salvação depende do Senhor e o Senhor me salvou. Muito obrigado. Muito obrigado por me livrar da condenação eterna. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e dê a você a paz. Amém? Um forte abraço, que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Viva! Você é livre em Jesus.